O destino de Yuji finalmente revelado após o final da série de Jujutsu Kaisen na sua continuação, e eu confesso que ele é pior do que o destino de Satoru Gojo. Sim, coitado do Yuji. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Jujutsu Kaisen módulo está muito bom. Já começou a ler? Não. Então corre pra ler porque tá sensacional. É o ápice da escrita de Akutami. E finalmente tivemos um vislumbre do que aconteceu com Yuji após o fim de Jujutsu Kaisen clássico. E meus amigos, que coisa triste aconteceu. Que final triste. Confesso pra vocês que até o Gojo, chocante aquela morte, né? Teve um final melhor do que o do Yuji. Assista esse vídeo até o final porque eu vou trazer pra vocês o que aconteceu com o Yuji ao longo desses 68 anos, nos momentos atuais, como ele está e qual vai ser de fato o desfecho do nosso protagonista da série clássica. Sim, se prepara porque é nível Gojo aí, vai chocar, viu? Se você é novo no canal, assiste na maciota. Agora se você é um feiticeiro do nível do Gojo, sem ficar meio dividido, que infame essa piada, né? Deixa o like nesse vídeo para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o que aconteceu com Yuji após o fim de Jujutsu Kaisen. Então vamos lá meus amigos, eu sou um fãzão de Jujutsu Kaisen, vocês sabem, cada vez mais eu amo o final de Jujutsu Kaisen. Os últimos 5 capítulos são apressados? São. Eu queria mais? Claro que eu queria, mas ali está o arco principal da série em seu ápice e os desfechos propostos foram sim todos entregues. Eu vejo essa conclusão de Jujutsu Kaisen como algo que o tempo em si mostrará o porquê essa série foi tão grandiosa, um dos marcos dos shonens atuais. E o desfecho do Sukuna é realmente algo para colocar ele no patamar de um dos maiores vilões já criados. Ao final da série, para quem não se lembra, o Sukuna finalmente foi levado ao seu limite, foi expulso do corpo do Megumi e forçado a assumir uma forma frágil e disforme. O Sukuna estava a poucos instantes da morte, mas o Yuji tentou uma última vez apelar para sua humanidade e lhe deu a chance de recomeçar a viver novamente dentro do seu corpo. E o Sukuna rejeitou os apelos de Yuji e morreu, declarando-se uma maldição até o final. E com isso, a batalha contra Sukuna finalmente termina e eu me arrepio com esse final toda vez que eu lembro dele. E o final ele realmente uniu os temas de toda a jornada do Yuji desde o início da série de uma forma muito bonita. Eu acho que o problema do final é como chegamos até ele, né? Mas após isso, temos inclusive um epílogo bem interessante, algo legal que até tem uma reviravolta surpreendente, que nos mostra o Sukuna e o Mahito tendo uma conversa, os dois conversando em uma espécie de pós-vida. Mahito revela que Sukuna se tornou quem era para se vingar da perseguição que sofreu. E o Sukuna disse que isso não importava, mas admitiu que poderia ter trilhado um caminho diferente. Sukuna decidiu que tentaria mudar se reencarnasse, mesmo com Mahito o chamando de fraco. E esse último quadro de Jujutsu Kaisen mostra o dedo final de Sukuna dentro de um santuário, fazendo aquela referência ao primeiro capítulo da série. E após isso, galera, temos um desfecho, né, que mostra o Yuji junto da Ozawa flertando ali com aquele final típico de um shonen feliz, onde o casal se forma, eles têm um filho, vivem felizes para sempre. Mas então, Jujutsu Kaisen módulo, a sequência direta que se passa 68 anos depois, volta para dar um soco no nosso estômago, para mostrar pra gente por que essa série é tão aclamada, pela coragem de Akutami como autor, que eu confesso é algo fora do comum. Módulo vem para nos lembrar que ele matou Satoru Gojo da forma mais brutal possível e não trouxe ele de volta. Apesar do Yuji ser protagonista, vamos lá, as pessoas começaram Jujutsu Kaisen quase certamente por conta de Satoru Gojo, que tinha um visual que lembrava, que remetia bastante ao Kakashi, e isso desperta o interesse nas pessoas, né? E Jujutsu módulo caminhava para o novo alvorecer, né? Explicar as origens da energia amaldiçoada, ser bem mais focada no Japão e não no resto do mundo, trazer aí o conceito dos aliens, dos deuses astronautas, mas em uma versão de refugiados, explicar quem sabe o que é Sukuna, porque o corpo dele parece justamente com o dos Shimurianos, os alienígenas, novos protagonistas com espaço para brilhar, já que a velha geração morreu pouco a pouco de velhice e isso não os deixava na sombra dessa velha geração. Temas políticos pertinentes, enfim, módulo, na minha opinião, é o suprassumo da escrita de Akutami, porque ele melhorou bastante aqui, ainda mais focando em uma série que é para ser curta. E na minha opinião, tudo corria bem, até descobrirmos o que aconteceu com o Yuji após o fim
da série principal. Aquele final feliz que esperávamos que ele tivesse, bom, talvez ele vivenciou algum trecho, algum ponto disso, mas nesse momento estamos vendo o completo oposto. Nobara retornou oficialmente no capítulo 13 de Jujutsu Kaisen, mas apenas para nos revelar claramente que os personagens da velha geração estão morrendo um após o outro de velhice. E não apenas isso, a Nobara foi procurada para ajudar a localizar o próprio Yuji para que ele pudesse duelar contra Dabura, o líder dos alienígenas. E é então que temos a bomba. Yuji, sim, ainda está vivo, mas foi amaldiçoado de forma que nenhum feiticeiro pode remover tal maldição porque ela não é algo normal. O Yuji tem a maldição da vida eterna. Foi oficialmente confirmado que Yuji não envelhece mais. E isso faz todo sentido, já que ele foi concebido por Kenjaku como um receptáculo perfeito para Sukuna. Yuji parou de envelhecer em certo ponto e desde então vive em uma profunda tristeza. Isso porque ele continua vendo os seus amigos morrerem um a um, sem poder fazer nada a respeito. E Yuji se sente mal por isso, segundo a própria Nobara. Isso tudo significa que o Yuji não pôde realizar o desejo do seu avô, que era morrer cercado por aqueles que ele amava. O Yuji não pode ajudar aqueles ao seu redor porque estão em declínio, e é precisamente por isso que ele se isolou da sociedade de feiticeiros e vive em total reclusão. Curiosamente, parece que o arco do personagem do Yuji pode finalmente chegar ao fim aqui em Jujutsu Kaisen módulo. Nós vimos Mahito aparecendo aqui em módulo e é evidente que ele está esperando pelo Yuji no outro reino, ou se preparando para algo maior, já que ele aparece justamente aonde? No sonho de Tsurugi. Yuta e Maki, os ancestrais de Tsurugi, nunca tiveram contato com Mahito, então eles não saberiam o quão horrível ele realmente foi para passar isso de alguma forma ao seu neto. Então Mahito quase com certeza pode voltar. E o Mahito que conhecemos conversou com Sukuna no final da série clássica. A conversa entre eles sugere que Mahito é teimoso e se apega à sua identidade, ao contrário do Sukuna que decidiu mudar, tentar ser algo diferente do rei das maldições caso reencarnasse, abandonando aí a sua identidade. Eu imagino que essa teimosia do Mahito possa ter permitido que ele mantivesse sua personalidade e identidade durante todas essas décadas e ainda não reencarnou. Sabemos com certeza que Mahito está em um estranho espaço intermediário entre a vida e a morte, onde a alma permanece por um tempo. Então eu fico pensando se as experiências de quase morte fazem com que as almas dos feiticeiros de Jujutsu se conectem com ele por um breve período, ou talvez apenas alguns poucos escolhidos. Voltando à sua última cena no mangá original, a primeira coisa que ele diz para o Sukuna é: Sukuna, você chegou primeiro, quase como se ele estivesse surpreso e estivesse esperando por alguém antes do Sukuna. Quem mais seria senão o próprio Yuji? E Jujutsu Kaisen original, ele tem um tema budista muito forte, tá bom, galera? Se você viu meus vídeos antigos da série clássica, deve se lembrar de conexões a Lotus, o caminho do norte ou sul pós-vida. E o Yuji, ele assume um papel simbólico de Bodhisattva na série original, como vimos na decisão do Sukuna de ir para o norte no final, porque representa uma conquista final pro Yuji, levar o Sukuna à iluminação sem conseguir alcançá-la ele mesmo. E era mais ou menos o que eu sempre pensei sobre o seu destino final após a série clássica, do que ele fez após o final de Jujutsu Kaisen. E bem, temos essa espécie de estação de passagem de almas, e se o papel do Yuji é continuar a existir, então é razoável supor que a alma torturada de Mahito esteja esperando nesse espaço entre os dois por um Yuji que não virá. Esse horror justaposto, esse pequeno sinal de frustração do Mahito, pode ser a melhor provocação de todos os tempos para o retorno do Yuji, tá? Porque eles têm assuntos inacabados. Outra alma que Yuji não conseguiu concluir precisa ser guiada ao Nirvana. Se a proximidade da morte é fundamental para tal, então talvez Yuka, que está se aproximando rapidamente do mesmo estado, já que pode acabar duelando aí contra o Dabura, leve a esse caminho. E olha só, temos o conceito de Karian, que foi introduzido em módulo. O Karian, ele é um ser misterioso ainda em Jujutsu Kaisen módulo, mas é considerado uma criatura divina pela tribo rumeriana de Shimura. Então os rumerianos acreditavam que os seus antepassados receberam Jujutsu de um Karian, razão pela qual eles veneram esses Karians. E Karian, galera,
também varia em tamanho e forma, e eles atacam e comem outros Shimurianos, mas não os membros da tribo Rumeriana. E qual a principal informação que a gente recebe aqui dos Carians? Que eles não morrem de velhice a menos que alguém os mate. Quem não morre de velhice agora sim, Yuji, que potencialmente vai ser reconhecido como um Carian pelos Shimurianos. Maru mencionou um Carian que eles veneram e que decide ao nascer quem se torna um feiticeiro ou não, o que nos mostra talvez um possível final para o Yuji, né? Quem sabe acabar com toda a energia amaldiçoada do mundo, ou talvez, quem sabe, eles confundam Mahito com um Carian, o que só nos traz um vilão maior para o final acima de Dabura. De qualquer forma, Yuji simplesmente não pode mais envelhecer e, portanto, não pode morrer. Mas o fato de Mahito ainda estar esperando por ele significa que o encontro entre os dois está marcado. A solidão vassaladora que acompanha a força é uma fala dita pelo Gojo, lembram dela? Ganha muito mais peso agora, né? Ao mesmo tempo, Yuji queria realizar o desejo do seu avô, que era morrer rodeado por aqueles que amava. Isso significa que quem sabe o Yuji pode acabar morrendo em Jujutsu Kaisen módulo, tendo Yuka e Tsurugi ao seu lado, né? E eu acho que esse é um dos pontos centrais da trama da série total que ainda não foi concluído. E o Yuji agora é o mais forte, mas também é o mais solitário, assim como o Gojo e Sukuna antes dele. Em outras palavras, isso significa que somente encontrando alguém mais forte do que ele, Yuji pode finalmente encontrar a paz ao morrer. Yuji deve ter vivido uma vida, sim, pacífica. E eu não creio que ele tenha se envolvido em política ou assuntos políticos do Jujutsu. Provavelmente ele herdou o legado do Gojo e ajudou a remodelar o mundo dos feiticeiros. Talvez tenha constituído família e, como não se interessava pela política, não atuou ativamente na sede do Jujutsu, mas devido ao seu poder e conquistas incomparáveis, deve deter um título especial, tá? Apesar do Yuji se manter afastado e permanecer nos bastidores, ele inclusive mantém contato com pessoas acima da alta administração e aceita missões contra usuários de maldições perigosos e espíritos amaldiçoados. Por ter desempenhado um papel crucial na derrota do incidente de Yume e Sukuna, seu nome, sem dúvidas, vai ser lembrado nas histórias. Como poucas pessoas o conhecem, ele se tornou uma lenda viva. Assim como os usuários de maldições antes se escondiam por conta do Gojo, na nova era eles se escondem talvez ainda por conta do Yuji. É difícil mensurar sua força exata nesse momento, mas podemos dizer que ele é praticamente incomparável com o que vimos na série principal. Ele deve ser o feiticeiro mais forte da era atual. E assim, embora Yuji nunca tenha tido um final feliz na série, pelo menos mostrada, foi flertada ali, formando um casalzinho e tal, continuando as missões com seus amigos. Jujutsu Kaisen módulo oferece uma nova oportunidade para isso, porque essa sequência mostrando Yuji surgindo como uma espécie de figura fantasmagórica, triste por ver seus amigos, entes queridos morrerem com o passar do tempo, é de quebrar o coração. É provável que ele faça uma aparição completa antes do fim da série. Ele se tornou uma figura tão lendária que não há dúvidas de que vai retornar, e esse retorno pode ser que finalmente lhe traga o desfecho final como um protagonista, a morte que ele tanto buscava no fim. Eu creio que ele até mereça isso, dado que ver as pessoas que ele ama morrer enquanto ele segue se envelhecer é bem cruel. Jujutsu Kaisen, sabemos que nunca mataria o seu protagonista, mas essa sequência é uma história completamente diferente. Yuji é apenas uma figura semelhante a Satoru Gojo na narrativa desta vez, e sua morte não terá um grande impacto na trajetória da história atual, apenas em nós, claro. Pode ser o momento perfeito aí para quem sabe dar a Yuji o final feliz que ele sempre desejou. Então vamos torcer para que isso realmente aconteça. Cara, Kutami, vou te falar, hein? Colocou o Yuji para sofrer na eternidade, não envelhecer, ver todos os seus amigos morrendo um a um. Tá em depressão, tá triste agora, né? Tomara que ele vire uma espécie de mentor agora de Tsurugi e Yuka, crie algum tipo de vínculo e que consiga assim um desfecho, quem sabe cruzar pro Nirvana junto de Mahito, que tá esperando ele até agora e já flertou um possível retorno. Bom, triste pra caramba esse desfecho dele, né? Imortalidade não é tão boa assim, né? Ainda mais quando você tem Yuji, que era uma boa pessoa, que viveu inteiramente com suas convicções e nunca as perdeu, e hoje sofre vendo seus amigos irem embora. E você, o que achou desse destino dado pro Yuji? É pior do que o Satoru Gojo, né? A do Gojo é mais brutal, mas a do Yuji eu acho que é um pouco mais triste, se pensarmos bem. Coloca aqui o que você acha, quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem.